Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do sujeito intelectual ideal. Vou ler um bocadito só desta minha obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Dou sempre a sugestão no começo dos vídeos para subscrever no canal, para verem o resto dos vídeos, para acompanhar o meu trabalho, ajudarem a divulgar, like, comentário, todo esse tipo de coisas, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Vamos então passar a ler, depois eu explico. O texto não é muito grande. Depois eu explico desta minha obra Filosofia aplicada à consciência e felicidade. Depois eu explico o conceito em si, que deve ser entendido no sentido notativo e conotativo. Sujeito intelectual ideal. Tal como existe a interpretação ideal, que é um dos conceitos que eu falo nesta obra, ideal entre aspas, também existe o sujeito intelectual ideal. A interpretação ideal, entre aspas, só acontece a partir da realização do sujeito intelectual ideal. O sujeito intelectual ideal realiza o relativo relativismo hermenêutico. Também um conceito que eu trato nesta obra. Vive com humildade intelectual, um conceito que também trato nesta obra. Vive com abertura consciencial, também um conceito que eu trato nesta obra. Vive com curiosidade, liberdade e independência intelectuais. São abordagens que eu também faço nesta obra. Vive com prudência intelectual, procura realizar o dever hermenêutico, conceito que eu também trato nesta obra, etc. O sujeito intelectual ideal é um super-homem, ou super-mulher, seja o que for, corresponde ao ideal de máxima realização intelectual. Ele nunca poderá ser conservador, nem viver com bloqueios e apegos intelectuais. Ele tem autoestima e vive com um individualismo intelectual, que é um conceito que eu também trato nesta obra. É um sujeito humilde e corajoso, sem medo da diferença e da mudança. Nesta minha obra, Filosofia aplicada à consciência e felicidade, uma consciência livre, uma consciência feliz, eu trato muitos conceitos. Conceitos que têm a ver com uma desconstrução do exercício hermenêutico, do exercício intelectual, da nossa relação intelectual com as coisas, com os assuntos, com a diferença, com a mudança, que nos põe, é uma desconstrução do exercício intelectual e desconstrução da nossa atitude filosófica perante a vida, para nos pôr a pensar às vezes acerca do comportamento que nós temos, principalmente quando nós nos defrontamos com a diferença, com a mudança, com propostas de verdade diferentes. Como é que nós nos relacionamos com os assuntos? Então, o que é isto do sujeito intelectual ideal? Isto aqui é um ideal que eu criei daquilo que seria uma pessoa com uma consciência profundamente livre, humilde, corajosa, com muitas virtudes morais e intelectuais, que ao entrar em contacto com teorias diferentes, ideias diferentes, perspectivas diferentes, seja o que for, tudo aquilo que possa propor ou provocar um desconforto intelectual, teria ou realizaria uma interpretação ideal. E o que é isto da interpretação ideal? Isto é tudo entre aspas. Que serve tudo para propor mensagens, para nos pôr a pensar. Isto tudo tem de ser compreendido. Esta obra precisa ser lida na íntegra para depois compreender o que quer dizer com cada conceito. Porque eles são todos relacionados. Por exemplo, eu entro em contato com a diferença. Eu posso reagir com alguma perspectiva diferente, algo que coloca em causa o meu sistema de crenças, algo que provoca algum desconforto intelectual. Eu posso reagir de muitas maneiras. Eu posso, porque aquilo é desconfortável para mim, eu posso fugir do assunto. Por exemplo, que é o princípio da fuga, que eu falo nesta obra os três principais formas de reação hermenêutica. Há o princípio da fuga, o princípio de negativo, que é eu vejo um assunto diferente ou desconfortável em termos intelectuais, eu procuro fugir ou distorcer aquilo, denegrir, o princípio da fuga, o princípio da negação, ou o princípio compreensivo, que é eu ao entrar em contacto com uma teoria diferente, uma ideia diferente, uma nova forma de pensar, principalmente algo que provoca alguma forma de desconforto intelectual, eu, mesmo diante do desconforto intelectual, eu procuro compreender aquilo que me está a ser apresentado. E isto é uma interpretação ideal, no sentido formal. Claro que há outras variáveis, eu preciso de conhecimento, às vezes o conhecimento é a condição de possibilidade de compreensão, às vezes o assunto é muito complexo, eu preciso procurar o conhecimento acerca dele, preciso de procurar todo tipo de conhecimentos que possam envolver a necessidade, ou tudo aquilo que for necessário para eu compreender verdadeiramente o assunto, o tema, a ideia, a teoria, a ideologia, seja o que for. Há muitas coisas que são importantes, mas muitas delas prendem-se com a minha relação emocional e intelectual com o assunto. Eu quero continuar a pensar da minha maneira, a minha prioridade é continuar a pensar da minha maneira, ou a verdade daquele tema, ou procurar compreender verdadeiramente aquilo. Porque se a minha vontade for, por exemplo, procurar compreender verdadeiramente aquilo, eu poderei estar a realizar aquilo que se chama o sujeito ideal. O sujeito intelectual ideal. Ideal, entre aspas.
realizando a interpretação ideal. A interpretação ideal é aquela interpretação em que eu procuro a verdade, não procuro o conforto intelectual. O que é que acontece quando uma pessoa tem bloqueios e apegos intelectuais? Quando uma pessoa tem um conservadorismo intelectual inconsciente? A pessoa tem ali uma caixinha dentro do próprio sistema de crenças, na quadra sistemática, como mais um tema que eu falo nesta obra, e eu quero conservar todas aquelas ideias, todos aqueles com a minha consciência, na caixinha da minha consciência, e tudo aquilo que for que propor alguma mudança, ou alguma desconstrução, ou que provoque algum desconforto intelectual, eu fujo logo do assunto. Quero logo distorcer, fugir. Então, de forma inconsciente, eu poderei ter bloqueios e apegos intelectuais, eu poderei ter um conservadorismo intelectual, e poderei não conseguir relacionar-me com a nova teoria, nova ideia, nova ideologia, seja o que for, de forma adequada, de forma correta, entre aspas, de forma compreensiva. Porque a minha prioridade não é a busca da verdade. A minha prioridade neste tipo de casos, quando uma pessoa tem bloqueios e apegos intelectuais, a prioridade inconsciente é continuar a pensar da mesma maneira. É o conservadorismo intelectual. É o conforto intelectual. Porque às vezes eu tenho de escolher entre conforto intelectual e a verdade. E como é que eu me relaciono com isso? Quando aparece alguma teoria, alguma diferença, alguma outra forma de pensar, como é que eu me relaciono com isso? Ou eu procuro pôr em prática, porque se eu não tiver humildade, se eu tiver muitos apegos e bloqueios intelectuais, se eu não tiver humildade para me relacionar adequadamente com a minha ignorância, com a minha consciência, com os conhecimentos que eu tenho, se eu não tiver coragem para enfrentar o medo do desconhecido, o medo, porque a coragem não é só para andar a bater outras pessoas na rua, que é o que muita gente faz. Coragem é para essas coisas interiores que se passam dentro de nós, principalmente. Como é que eu me relaciono? Tenho medo? Tenho medo de uma nova teoria? Tenho medo de todo o meu sistema de crenças desabar se eu admitir a possibilidade de uma nova teoria, uma nova ideia, uma nova ideologia, uma nova crença, seja o que for? E se eu tiver medo, como é que eu me relaciono com esse medo? Eu enfrento esse medo com coragem? Colocando em causa todo o meu sistema de crenças? Ou eu acabo uma pessoa mais covarde, em termos de virtude moral, digamos assim? E fujo, e fico ali sempre numa zona de conforto, ali intelectual, mas também não evoluo. Nem desenvolvo a minha consciência, fico ali numa mesmice. Tem tudo a ver com virtudes morais, emocionais, seja o que for. Se eu não tiver humildade para me colocar em causa, para não ser arrogante em termos intelectuais, para não admitir a minha ignorância, se eu não tiver humildade para essas coisas, para não me colocar numa posição de superioridade relativamente a tudo que é diferente, às outras pessoas, outras perspectivas, se eu não tiver humildade, nem tiver coragem para enfrentar os assuntos, para enfrentar os meus medos, para enfrentar todo esse tipo de coisas que passam só na minha consciência às vezes, eu não conseguirei, se eu não tiver autoestima, no sentido de ter força interior para não andar a mendigar a atenção dos outros, a valorização dos outros, para não depender emocionalmente do que as outras pessoas poderão pensar ou dizer caso eu faça uma escolha diferente, caso eu pense de forma diferente. Se eu não tiver essa autoestima, essa força interior, essa independência emocional que depois me permitirá uma independência intelectual e uma liberdade intelectual, se eu não tiver essa coragem, essa autoestima, essa humildade, eu não conseguirei realizar uma interpretação ideal, porque as minhas prioridades vão ser a aceitação das outras pessoas, o conhecimento das outras pessoas, o conforto intelectual, continuar a pensar da mesma maneira. Estão a compreender? Portanto, eu preciso de humildade, entre outras coisas. Humildade, coragem, autoestima, para me relacionar adequadamente e livremente com tudo aquilo que possa provocar o desconforto intelectual. A rejeição das outras pessoas pode provocar isso, um desconforto emocional. Colocar em causa todo o meu sistema de crenças pode ser profundamente desconfortável. E como é que eu me relaciono com isso? Pois é. Como é que eu estou preparado para me relacionar? Eu estou preparado para me colocar em causa? Para me questionar? Para ouvir perspectivas diferentes? Para procurar perspectivas diferentes, contrárias, contraditórias? Como é que está? Como acontece a minha consciência quando eu penso? Quando aparece alguém a dizer uma coisa diferente, eu calmo, ouço, ou estou mais preocupado em responder e deitar abaixo aquilo? É como aquela questão das três principais reações a diferentes propostas de verdade. Ou eu quero que seja falsa, ou eu quero que seja verdadeira, ou eu simplesmente quero a verdade. Esta questão do simplesmente querer a verdade tem tudo a ver com o sujeito intelectual ideal e com a interpretação ideal. Isto são tudo conceitos que eu abordo nesta minha obra. Conceitos inovadores. Se as pessoas quiserem estudar este tipo de assuntos, têm de ler esta obra. Porque eu criei muito destes conceitos. Portanto, eu quero a verdade, ou quero que seja falso, uma teoria, mesmo porque ela pode ser desconfortável, aceitar essa teoria, a possibilidade de ser verdadeira pode ser desconfortável, ou eu quero que algo seja verdadeiro, porque isso ser verdadeiro coaduna com o meu conforto intelectual e com a minha mesmice intelectual e de continuar a pensar da mesma maneira, ou eu quero a verdade, mesmo que seja muito desconfortável em termos intelectuais. Claro, cada caso é um caso, isto aplica-se a alguns contextos, não a tudo.
O que é que eu quero na vida? Como é que eu me relaciono intelectualmente com as coisas? Intelectualmente e emocionalmente não se pode desligar as duas coisas. Os medos, aqueles bloqueios emocionais, intelectuais, tudo isso mexe com o exercício intelectual. Portanto, nós temos que compreender que precisa de um equilíbrio emocional para podermos ter um equilíbrio intelectual também. Por isso é que eu falei na importância da autoestima. Uma pessoa pode ver a humildade e a coragem como virtudes emocionais e não apenas como virtudes morais. As pessoas podem intelectualizar e conceitualizar de forma diferente. Como é que eu me relaciono com os assuntos? Por isso é que eu falei. E eu acho que esta obra é muito interessante para nos pôr a refletir sobre a nossa própria reflexão, para nos pôr a refletir sobre o nosso próprio exercício interpretativo, exercício intelectual. Como é que nós nos relacionamos intelectualmente com os assuntos? Porque se eu tiver bloqueios e apegos intelectuais, se eu tiver um conservadorismo intelectual inconsciente, eu naturalmente irei distorcer, fugir. Não interessa se sou muito inteligente ou não, se sou muito intelectual ou não. Se eu tiver bloqueios e apegos intelectuais, eu vou naturalmente fugir. Se eu for uma pessoa com muita covardia intelectual, digamos assim, ou muita arrogância intelectual, tudo tem de ser à minha maneira, e isso é como eu penso, e não admito coisas diferentes, contrárias, contraditórias, e tenho uma relação de conflito com o conhecimento diferente, eu irei ter bloqueios, eu irei relacionar-me de forma conflituosa, eu não irei procurar a verdade, porque a verdade não é a minha prioridade, é o conforto intelectual. Portanto, estes são alguns dos assuntos que eu trato nesta obra. Eu sei que é muito desconfortável às vezes coisas que eu digo, as pessoas não estão habituadas a pensar sobre este tipo de assuntos, mas eu acho que é muito importante porque de facto nós podemos viver uma escravidão intelectual inconsciente, que é um dos assuntos que eu trato também na minha obra A Liberdade dos Escravos. Já agora eu tenho aqui uma data de obras que eu publiquei, não tenho todas, falta uma obra depois disso, se não me engano, eu vou mostrar algumas. Esta é a minha primeira obra, Ensaio sobre Individualismo, um calhamaço. É uma obra interessante, tem coisas interessantes, mas não é uma obra que eu recomendo para uma leitura primária, para quem quiser entrar em contato com o meu trabalho, porque ela tem algumas gralhas, tem coisas complicadas, não foram aprofundadas. Muitas dessas coisas que foram tratadas nesta obra, eu comecei a abordar noutras obras e a aprofundar noutras obras. Sobre o exercício intelectual, eu falo na minha obra. Onde é que está? Olha, não tenho aqui. Na minha obra, A Liberdade e os Escravos. Também publiquei esta obra com uma linguagem acessível para o público em geral, filosofia e felicidade. Podem pensar acerca de muitos temas. A minha obra, Individuologia, filosofia aplicada à felicidade, com o prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias e do Dr. Joaquim Parra Marujo. Esta é a minha última obra, Filosofia do Prazer de Viver, que eu já falei recentemente noutros vídeos. Tanto Aristóteles e Epicurismo, que têm em comum, a primeira obra mesmo de investigação. Esta obra é uma ficção filosófica que serve também para pôr a pensar mais uma vez. A obra chama-se Ontem Morri, um ensaio sobre as grandes questões da humanidade. Assim falou um falecido. Uma leitura muito interessante. Esta obra publicada no Brasil, Filosofia da Ignorância, ainda está empacotada, um ensaio sobre a ignorância, consciência e felicidade, também trata destes assuntos que eu tratei neste vídeo, alguns assuntos, e achava que não tinha aqui o livro, mas afinal tenho a obra A Liberdade e os Escravos, que trata desta questão do exercício intelectual e de como nós podemos ter uma escravidão intelectual inconsciente. Porque a escravidão não é só a relação daquele escraviza com aquela pessoa que é escravizado. Às vezes a escravidão acontece dentro da minha própria consciência, com os apegos intelectuais. Portanto, foi esta obra que eu falei, Filosofia Aplicada à Consciência e Felicidade, com prefácio do Dr. Jorge Humberto Dias. Eu tenho várias obras publicadas, podem procurar, deixo tudo isso na descrição do vídeo, podem comprar em formato de papel ou digital. Dou vários cursos online, totalmente online, que eu trato cada aula, dou a cada pessoa, adequando à vida de cada pessoa, cada tema. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Se quiserem contribuir para a sustentabilidade e crescimento do canal, podem fazer doações também, podem, além de subscrever o canal, comentar, partilhar, todo esse tipo de coisas e por like é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Podem também fazer doações porque eu não tenho patreon.com, por MBWay, pelo IBAN. Deixo tudo isso na descrição do vídeo. Eu também sou ativista filosófico, ativista para uma pedagogia da felicidade, porque nós temos mesmo de mudar os temas de ensino se quisermos contribuir para uma sociedade mais feliz. Ajudem a divulgar este tipo de temas. Ajudem-me a chegar a mais pessoas que as pessoas precisam descobrir. Às vezes as pessoas vivem uma escravidão intelectual inconsciente, não interessa, são muito inteligentes, são muito intelectuais. A escravidão pode acontecer a qualquer pessoa. O conservadorismo intelectual, os bloqueios e apegos intelectuais podem acontecer a qualquer pessoa e fechar a pessoa ali num círculo vicioso da infelicidade. Portanto, sejam felizes, cumprimentos filosóficos.